Olá, visionários, tudo bem? Hoje é a nossa Special View. Se você caiu de paraquedas aqui neste vídeo, eu irei explicar para você o que está acontecendo. Nós temos alguns grupos no WhatsApp chamado Veja no Escuro. É um estudo a respeito da ciência dos relacionamentos. E a gente sempre está enviando ou podcasts ou Special View, que é isso que você está assistindo agora. E a gente está fazendo agora a nossa última Special View do primeiro grupo. Se você está no segundo grupo, ou no terceiro grupo, ou em outro grupo, está assistindo isso, e que você não assistiu ainda, ou não ouviu os outros podcasts, pare agora o que você está fazendo e vá ouvir os outros, para você poder entender a sequência e assistir esse. Então, não assista esse. Vá assistir e ouvir os outros podcasts, ou você pode entrar no Instagram chamado Veja no Escuro, e aí lá na bio tem um link do grupo do WhatsApp que está aberto agora no momento. Você entra lá e participa com a gente para que a gente possa estudar juntos a ciência do relacionamento, ok? Não continue, pare agora, por favor, e vai lá se entrar no nosso grupo, ok? Mas alguns não irão obedecer, estão até rindo agora nesse momento, não tem problema também. Se você não obedeceu, vamos continuar, mas não fique bravo, não fique triste se você não entendeu alguma coisa, porque eu te avisei. Se qualquer coisa, você pausa esse vídeo e vai lá e assista novamente, ok? E para os demais visionários que já ouviram os podcasts, já assistiram às outras Special Views, então nós estamos agora neste momento para finalizar este assunto. E o interessante é que a gente viu ao longo desse período que ficamos juntos, estudando a ciência dos relacionamentos, a gente viu a respeito do checklist. Eu não sei se você se lembra das nossas primeiras visões lá atrás, acho que foi a segunda ou terceira visão, a gente falou sobre o checklist, que falava lá 3 perguntas muito simples para você sempre fazer, para você descobrir se a pessoa é a pessoa certa ou se você é a pessoa certa. A gente viu que antes de nós buscarmos a pessoa certa, nós devemos ser a pessoa certa. E como nós conseguimos ser a pessoa certa? A gente amando a Deus sobre todas as coisas, amando a nós mesmos incrivelmente, e o próximo como a gente se ama. E a gente viu que as pessoas nos tratam, o nosso namorado, a nossa namorada vai nos tratar assim como nós nos tratamos. E se você não trata você bem, se você se boicota, se você não se respeita, a outra pessoa não irá se respeitar. A gente viu que na ciência dos relacionamentos nós precisamos muito entendermos como nos tratar bem, como amarmos absurdamente. Eu preciso me amar, você precisa se amar primeiramente e amar antes Deus você, e aí sim você vai passar o amor. E a gente viu que o amor não é simplesmente sentimento, e sim suprir as necessidades. O amor é uma escolha, você escolhe suprir as necessidades. A gente viu que nem sempre nós iremos gostar de alguém, a respeito não do relacionamento entre um homem e uma mulher, no relacionamento geral agora falando, nem sempre nós iremos gostar das pessoas, porque as pessoas às vezes são ruins, às vezes fazem coisas que nós não gostamos, e às vezes é impossível a gente gostar. A Bíblia não manda você gostar, a Bíblia não manda você fazer nada que não tenha lógica, a Bíblia manda você amar, e o amor é uma escolha, o amor é suprir as necessidades, independente de quem é a pessoa e do que você sente pelaquela pessoa. A Bíblia não manda você chamar essa pessoa para o seu aniversário, ou para o seu Natal, ou para qualquer outra coisa, ou vocês viajarem juntos. Viajar juntos, aniversário, isso é só para amigos, são pessoas que você também gosta, além de amar. E a gente viu que o checklist, retornando agora na ciência dos relacionamentos entre um homem e uma mulher, a gente viu que nós precisamos fazer 3 perguntas para nós entendermos se é a pessoa certa, depois que nós entendemos que nós somos a pessoa certa. A primeira pergunta é: essa pessoa irá me ajudar a continuar na direção ao céu? Lembre-se dessa pergunta, sempre faça essa pergunta. Essa pessoa ela vai me ajudar eu continuar na direção ao céu? Ela vai me tirar da direção do céu? Ela vai fazer eu esquecer desse meu propósito de ir para o céu?
Segunda pergunta, aumentará ela o meu amor para com Deus? Essa pessoa vai me ajudar a cada dia o meu amor aumentar para com Deus? Porque se o seu foco é amar a Deus sobre todas as coisas, você precisa arrumar alguém, você encontrar alguém que vai ajudar você a ir para a caminhada rumo ao céu, ir para o céu junto com você, te ajudar a ficar próximo de Jesus, a amar a Jesus. Se o seu objetivo é amar a Jesus, você não pode se relacionar com alguém que vai atrapalhar esse seu relacionamento com Deus, esse seu relacionamento com Jesus. E a terceira pergunta é, essa pessoa vai ampliar a minha esfera de utilidade nesta vida para com as pessoas, no meu trabalho? Essa pessoa vai me ajudar a ser melhor funcionário, a ser melhor chefe, a ser melhor médico, a ser melhor professor, advogado, a ser um melhor cidadão, a ser um melhor cristão, a ser um melhor filho, uma melhor filha, um melhor amigo, uma melhor amiga. Vai te ajudar em toda a esfera, vai te apoiar, não vai te criticar, não vai te menosprezar, não vai te colocar para baixo. Então essas são as 3 perguntas muito simples que você deve fazer na questão de você entender muito rapidamente se essa pessoa é a pessoa certa ou não para você ter um relacionamento com essa pessoa. A gente viu também a diferença entre amor e paixão. A gente viu que nem sempre o nosso amor ele é genuíno, porque o nosso amor ele pode ser um amor egoísta, oriundo do nosso coração. E se não for um amor oriundo do coração de Deus, ele será um amor egoísta. A gente viu também que é interessante nós estarmos apaixonados. Nós precisamos da paixão para a gente fazer um bom trabalho, para a gente desenvolver uma grande missão. Quando você é apaixonado por pessoas, você participa de projetos sociais, você cria projetos sociais. Então a gente viu a importância da paixão, mas a gente viu também que não decidimos nada com a paixão, porque a paixão ela é uma emoção oriunda do nosso coração, e a gente viu que o nosso coração é enganoso. Segundo a Bíblia, segundo o livro de Ezequiel, o nosso coração é enganoso. Nós não devemos confiar nos nossos sentimentos, no que achamos. Então você não decide a sua vida, o seu relacionamento através da paixão. É lógico, você fica apaixonado pela pessoa, mas não é essa paixão que decide, e sim é o amor que irá decidir, porque o amor ele é uma escolha, ele é um princípio. O amor centrado em Cristo, ele só irá te construir a tua vida e a vida da outra pessoa. Então a gente viu a questão do amor versus paixão, e que nós decidimos através do amor e não da paixão. E a gente viu também os erros do namoro, as práticas comuns no namoro e o que esses erros acabam proporcionando para a gente. A gente viu que é interessante nós tomarmos um bom suco de maracujá. Quem é que não gosta de um suco de maracujá, na verdade? Eu ainda não conheço. Se você não gosta, anota aí embaixo. Coloca aí, eu não gosto de maracujá, ou eu conheço alguém que não gosta de suco de maracujá, porque até agora eu não conheci. E o que a gente viu? A gente viu que um relacionamento, um namoro, quando você está conhecendo a menina, quando você está conhecendo o menino, aquela pessoa que você ama, que você está apaixonado, como é gostoso conversar com essa pessoa, como é gostoso passar tempo com ela, assim como é gostoso um suco de maracujá bem doce, bem gelado num calor, no verão, né? A gente que é do Brasil ou que está morando no Brasil, a gente sabe como que é gostoso um suco de maracujá no verão brasileiro, não é verdade? E aí, o que acontece? Quando a gente está tomando esse suco de maracujá, que é uma delícia, se a gente pega uma sobremesa predileta sua, eu não sei qual é a sua sobremesa predileta, às vezes pode ser uma torta de morango, às vezes pode ser uma mousse de maracujá, às vezes pode ser um sorvete de chocolate ou uma torta de chocolate, eu não sei, mas vamos supor que seja uma torta de chocolate, e quando você come essa torta de chocolate, você toma um suco de maracujá logo em seguida, e esse suco vai ficar azedo. E é assim que acontece. Essa torta de chocolate, ela simboliza o sexo, que é uma delícia, que proporciona prazer, que mexe todos os nossos hormônios, mexe toda a nossa estrutura. E aí, quando você toma o suco de maracujá, quando você volta a apenas se relacionar, a conversar, a convivência do dia a dia, para você
conhecer a pessoa, aquilo fica azedo, você não quer mais aquilo, porque o sexo antes da hora, ele vai proporcionar adrenalina. É uma adrenalina semelhante proporcionada com o uso de drogas. Isso vicia e você cada vez mais quer sentir essa adrenalina, cada vez mais você quer praticar sexo com o seu namorado ou com a sua namorada e você não vai conhecer o seu namorado ou sua namorada e aí isso vai te proporcionar muitos problemas, como o problema da falta de compatibilidade. Você precisa conhecer o seu namorado ou sua namorada antes de casar. E para conhecer, você precisa conversar, se relacionar. E se você praticar o sexo antes, isso vai ser impossível acontecer. É um dos motivos por que nós não praticamos, ou não deveríamos praticar, ou deveríamos parar de fazer, se nós estamos fazendo o sexo antes do casamento. Porque isso vai trazer muita destruição para as pessoas e principalmente para o casamento. A gente viu também que a importância de nós não realizarmos casamentos entre crentes e descrentes. A gente viu o que acontece, a gente viu como a Bíblia está cheia de informações e exemplos a respeito de casamentos com crentes e descrentes. A gente viu que a Bíblia diz que Deus proíbe o casamento entre crentes e descrentes para proteger tanto o crente como principalmente o descrente de coisas ruins no futuro. A gente viu o exemplo de Salomão, a gente viu por que nós devemos proteger também o descrente com essa escolha de não casar entre crente e descrente. E nós vimos também que um dos outros erros é a falta de amadurecimento. A gente viu no livro Adventista Home, que é o lar adventista aí no Brasil, se você estiver no Brasil, a gente viu que este livro diz que um jovem até 20 anos, ele não tem capacidade de discernir se o outro jovem, ele é ou não uma pessoa certa. O livro não fala que o jovem até 20 anos é burro, não é isso. Ele fala que ele não tem ainda esse amadurecimento, porque não viveu ainda. Porque um jovem de 20 anos, 10 anos atrás, ele tinha 10 anos de idade. Com 10 anos de idade você não acaba discernindo nada ainda a respeito de relacionamentos, ok? E a gente viu também a respeito de casamentos precoces, que lá no livro Lar Adventista, na página 79, na página 78, quem já assistiu às outras Special View sabe que às vezes eu faço, dou uma olhadinha aqui, uma cola, que tem a minha cola aqui embaixo, ok? E às vezes a pessoa está pensando, nossa, como ele sabe tudo, como ele está sempre... Não é, tem uma cola aqui, viu gente? Eu vou sempre olhando aqui. Então, fala sobre os casamentos precoces não convém. Aqui fala, relação tão importante como a do casamento e tão vasta no alcance de seus resultados, não deve ser assumida precipitadamente, sem suficiente preparo e antes de se acharem bem desenvolvidas as faculdades mentais e física. No livro Ciência do Bom Viver, na página 358, a gente viu também uma Special View contando o exemplo do casamento mais bem sucedido da Bíblia, que foi o casamento de Rebeca e Isaac. E qual foi o segredo para esse casamento ser tão bem sucedido? E a gente vê que foi um dos únicos patriarcas da Bíblia que não teve várias esposas, ele ficou apenas com uma esposa. Então a gente precisa ver essa Special View para entendermos qual é esse segredo de felicidade que teve Rebeca e Isaac. E hoje nós iremos falar sobre dois assuntos importantes. Nós iremos falar sobre o assunto da compatibilidade e o assunto sobre os papéis que tanto o homem quanto a mulher exercem ou deveriam exercer num relacionamento e num casamento. E aí nós iremos finalizar agora a primeira parte do estudo da nossa ciência dos relacionamentos. E a parte da incompatibilidade, no livro, no manuscrito do The Review and the Herald de 1886, nossa, é antigo, mas é muito atual esta mensagem. Diz o seguinte: não há em muitas famílias aquela polidez cristã, aquela verdadeira cortesia, diferença e respeito mútuo que deveriam preparar os membros para se casarem e constituírem, por sua vez, famílias felizes.
Em lugar da paciência, bondade, terna cortesia e da simpatia e amor cristãos, há palavras ásperas, ideias em conflitos e um espírito crítico e ditatorial. Se a sua família é uma família mais tranquila, é uma família mais amável, é uma família que aceita novos integrantes, é uma família que aceita novas ideias. Se você escolhe se relacionar com uma pessoa, uma família oposta a essa, você vai ter problema. Aqui está falando no livro no livro Lar Adventista, na página 83, que a gente acabou de ler. Então, a compatibilidade, ela começa desde a família da pessoa que você vai escolher para namorar ou para casar, até essa pessoa. Então, o namoro, ele serve para isso, para você conhecer a família que você vai entrar, para você conhecer o marido ou a esposa que você está pretendendo casar, para você ver se existe compatibilidade entre a cultura de cada família. É muito importante isso, principalmente se você estiver namorando alguém de outro país, alguém de outra cultura completamente diferente. É importante você ver se pelo menos a essência da cultura das famílias, elas combinam, porque quando você casar com essa pessoa, você vai encontrar dificuldade, porque as famílias estarão juntas no seu casamento. A sua esposa ou o seu esposo que irá educar o seu filho, e às vezes você não quer aquela cultura sendo enraizada no seu filho ou na sua filha. Agora você não pensa sobre isso. Agora, às vezes, a gente está muita paixão, muito apaixonado, não conseguimos nem pensar em possíveis erros ou ver erros no nosso namorado ou na nossa namorada. Mas quando chegar o momento de educar um filho, quando chegar o momento de escolhas para qual casa comprar, qual cidade morar, qual profissão que deve prevalecer, isso tudo pode encontrar dificuldades. Às vezes a família do seu namorado, a família da sua namorada gosta de todo final de semana estar reunido, gosta de sempre marcar almoços, jantares, gosta de uma casa cheia de gente, e a sua família não gosta de estar sempre reunido, não gosta de conversar, não gosta de estar com a casa cheia de gente, não gosta de ficar convidando as pessoas. Está errado isso? Não, não está errado. Cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua personalidade, cada um tem o que é importante ou não para você. O problema é quando uma pessoa que vem de uma família que ama uma casa cheia, ama aquele barulho de panela, criança correndo para lá e para cá, e de repente voa uma criança em cima de uma panela, e de repente passa um cachorro em cima de um prato, e de repente você abre o fogão, tem um gato lá dentro. Então, uma família que é assim não vai gostar de uma família que vem, que é tudo muito organizado, que é aquele silêncio. Tem famílias que, se você jogar um alfinete no meio da casa, a pessoa lá do terceiro andar vai escutar, que é aquele silêncio, é aquele negócio todo, é aquela ordem. Então, está errado as famílias gostarem de barulho e a outra gostar de silêncio? Não. O que está errado é o que casa com o que gosta de barulho, fazer ele ficar em silêncio e vice-versa. Então, tudo isso precisa ser analisado. Se você vem de uma família que ela vai abraçar o seu namorado, vai abraçar a sua namorada, e aí, se você entra numa outra família que isso não acontece, te vê como um rival, você tem que ver tudo isso, porque isso pode causar problema no futuro. Você tem que analisar sempre. Então, a primeira coisa que você começa a analisar é a família, porque às vezes, como está muito jovem, você não consegue, às vezes a pessoa não demonstra quem realmente ela é. Porque às vezes, quando você é adolescente, quando você é jovem, acaba tendo um padrão de pensamento, porque vocês estão fazendo a mesma faculdade, ou trabalhando no mesmo emprego, ou assistindo as mesmas séries, ou fazendo as mesmas coisas, participando dos mesmos encontros. Então, às vezes parece que é todo mundo meio parecido, meio igual, mas não é. Depois que você sair dessa fase de faculdade, de sair junto, de passeios, de comer fora, a vida não é sempre os amigos se reunindo para poder fazendo coisas juntas. Infelizmente não é assim, deveria, mas não é assim. Quando essas pessoas ficarem mais isoladas, você vai conhecer melhor e vai refletir muito a cultura da família naquela pessoa. Então você precisa ver se isso é importante para você ou não. Se é importante para você ter uma família amigável,
Veja isso. Se isso não é tão importante, não tem problema. Se você gosta de uma família mais reservada, não, eu gostaria que a família da o meu sogro, a minha sogra fossem mais reservados, não invadisse muito. Não, eu gostaria de ter um sogro, uma sogra que invadisse mais, que participasse mais. Então você tem que ver tudo isso, porque no casamento, cada probleminha que acontecia antes, ele vira um problemão, porque não é só alguns meses que acontece, é 5, 10, 15, 20, 30 anos acontecendo. Então você precisa ver, isso faz parte da compatibilidade. Você precisa ver também a parte da compatibilidade, se a pessoa gosta de organização ou não gosta de organização, se tem os mesmos projetos de vida que você. Às vezes a pessoa ela tem vontade de morar da Nova Zelândia, ou morar na China, ou morar em Taiwan, ou morar lá na Groenlândia, e você não, você gostaria de morar a 2 quadras da casa da sua mãe. Tem problema os dois pensamentos? Não. E tem problema quando juntam os dois pensamentos. Um quer morar a 5.000 quilômetros da casa dos pais e o outro quer morar apenas 2 quadras da casa dos pais. Então vai dar problema, essa falta de compatibilidade vai gerar muitos problemas. Então, mas eu amo tanto meu namorado, eu amo tanto a minha namorada e ela não quer sair de 2 quadras longe da casa dos pais dela. Eu já quero viajar. Olha, agora é tudo muito lindo, porque você não está viajando e não pode viajar e nem tem dinheiro às vezes para isso. Mas quando você puder, quando você quiser colocar em prática isso, vai gerar um transtorno, porque você não pode tirar o sonho da outra pessoa. Nem a pessoa que quer ficar em casa pode tirar o seu sonho de viajar, e nem você que quer viajar pode tirar o sonho da pessoa que quer ficar em casa. Então, vou te falar uma coisa, quem não quer sofrer é o que mais sofre. Quem não quer chorar é o que mais chora. Então, vocês têm 2 alternativas. Ou vocês arrumarem uma pessoa que pensa igual, ou fazer uma marra. Fazer um set daqui, outro set dali. Mas tudo tem que ser conversado antes. Tudo. Você tem que conversar aonde você quer chegar, o que você pensa, quais são os seus planos, seus propósitos, se você quer ou não ter filhos, quantos filhos você quer ter, qual é a religião que você quer educar os seus filhos, como que você quer comer, como é que vai ser a comida da sua casa. Tudo isso tem que ser conversado antes. Às vezes você pode estar pensando, nossa Fábio, mas que exagero, eu vou passar meu namoro só conversando. Namoro é para isso, namoro é para conversar, namoro é para se conhecer. Namoro não é para sair viajando junto, namoro não é para ficar só fazendo encontros no escuro, fazendo sexo, não. Namoro foi feito para você conversar, para você frequentar a casa do outro, conhecer os pais, conhecer os irmãos, conhecer os avós, ver quais são as tendências, quais são os acertos, os erros de cada um, para que você possa conversar com o seu namorado, para que você possa conversar com a sua namorada e rever o que é possível mudar, o que é possível não fazer. Mas eu não vou mudar por homem nenhum. Está errado? Não, está certinho. Se você pensa assim, ótimo, mas está errado se você pensa que não quer mudar, ter vontade de casar, porque casar é isso, você precisa mudar, você precisa ceder. Então, se você pensa que não vai mudar, eu não mudo por homem nenhum ou por mulher nenhuma, não está errado. Está errado é ter esse pensamento e querer casar, ok? Então, olha só, o outro conselho no livro Patriarcas e Profetas, na página 189, diz o seguinte: frequentemente dá-se o caso que pessoas antes do casamento tenham pouca oportunidade de se familiarizarem com os hábitos e disposições uma da outra. E quanto ao que se refere à vida diária, são virtualmente estranhas quando no altar unem os seus interesses. Muitos acham demasiado tarde que não se adaptam um ao outro, e a desgraça por toda a vida é o resultado dessa união. Frequentes vezes a esposa e os filhos sofrem pelos vícios e hábitos do marido e do pai. Olha só isso! O que nós acabamos de falar agora no livro Patriarcas e Profetas, na página 189, fala que você deve frequentar a casa do seu namorado, da sua namorada, você entender o que está acontecendo, colocar em prática toda essa questão da compatibilidade e incompatibilidade e não deixar a paixão decidir. Porque se você for basear na paixão, você vai falar assim, não, eu vejo isso depois, é possível mudar, não, eu vou aguentar, vai dar tudo certo. Gente, quando o negócio fica grave, você não aguenta. Faz um teste na sua casa, coloca uma chaleira para ferver, uma panela, coloca água e põe para ferver. E aí quando estiver fervendo, muito quente,
coloque o seu dedo na panela e espere 10 segundos apenas. É impossível, né? É justamente isso, quando realmente aperta, é impossível tolerar. Então agora que não está doendo, você fala, não, eu consigo colocar meu dedo 10 segundos na panela, e você vai lá e fica, não consegue. É a mesma coisa, agora que está tudo certo, agora que está tudo muito lindo, você fala, eu posso, eu consigo, mas na hora que você estiver vivendo, a hora que você tiver que colocar o dedinho na panela quente, você não vai conseguir ficar nem 10 segundos. E é justamente isso que o livro está falando aqui. Olha só, no outro livro, no Adventista Home, na página 83, diz o seguinte, olha que grave isso, olha que sério isso. O mundo está cheio de miséria e pecado, em consequência dos maus casamentos. Em muitos casos, leva apenas alguns meses para o marido e a mulher reconhecerem que suas disposições não poderão nunca unir-se. E o resultado é que prevalece no lar a discórdia, quando ali só deveria existir amor e harmonia celeste. Olha só isso, que sério. Aqui está falando que o mundo está cheio de miséria e pecado em consequência de guerras? Não, em consequência de maus casamentos. Olha que sério isso aqui. E aí fala que em muitos casos o marido e a mulher reconhecem que não deveriam casar, que não se combinam, que não tem compatibilidade. E aí um lar que era para ser feliz acaba sendo cheio de miséria. Eu não sei se você já viu algum lar assim, ou do seu amigo, ou da sua prima, ou do seu vizinho, ou até mesmo o seu próprio lar. Às vezes os seus pais não se combinam. E se esses lares que você observa, que você está observando, tivesse seguido, tivesse lido esses conselhos, tivesse colocado em prática, você não estaria vivenciando esses momentos tão tristes na sua vida. Olha aqui, no Lar Adventista, na página 88, diz o seguinte, devia ser uma lei. Olha só o que a autora fala. Devia ser uma lei que os jovens não se casassem enquanto não soubesse como cuidar dos filhos que vierem formar sua família. Olha só que interessante. Quanta coisa que você tem que pensar. Você tem que pensar até como cuidar de um filho se você pensa em casar. Ah, mas eu não quero ter filho. Tá tudo certo. Veja se o seu marido, futuro marido ou sua futura esposa também pensa assim. Agora, se vocês pensam em ter um filho ou ter uma filha, vocês devem pensar nisso antes também, como fazer esse trabalho. É muito interessante a ciência dos relacionamentos. Quantos detalhes, quantas coisas que às vezes é até chata de ouvir, é até amarga de ouvir. Agora eu te falo uma coisa, se é chato, se é amargo ouvir, imagine estar vivenciando a consequência negativa disso. A gente viu que se você tem 25 anos, você viveu apenas 15 anos depois de ter noção de mundo. Depois dos 10 anos, porque depois dos 10 anos, aí você faz 15 anos, aí você faz 18, aí você começa a ter uma noção, então você não sabe o que é viver 30 anos ao lado de alguém que te faz ou que vai te fazer mal, porque nem 30 anos de vida você tem, e até os 10 anos você nem teve muita noção do tempo que passou. Então isso é incrível nós entendermos isso, para que nós possamos poder fazer uma pessoa feliz e sermos felizes também. É impressionante. Agora, no nosso próximo vídeo, nosso próximo Special View, a gente vai entender sobre os papéis dos relacionamentos. Não perca a nossa próxima Special View, ok? Ela já está aí abaixo. Se você rolar aí a sua telinha, você vai ver Special View 2 a respeito desse assunto. Vai tomar uma aguinha, pare um pouquinho, respire um pouquinho e assista a próxima Special View. Que Deus te abençoe.